Acho que agora deu certo, né? Eu vou passar aqui só para ver se passa. Deu certo, mas não está passando. Ah, beleza. Passou. Era mais a tecla aqui. Então, muito bem. Acho que agora resolvido aqui as questões com o computador, a gente conversou com ele, acho que agora vai dar certo. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho do impacto. O impacto acho que é uma coisa que todo mundo já conhece, né? Mas vale a pena repetir. A gente tem uma ideia, mais ou menos, da infecção primária corrente sanguínea. A gente levar em consideração a densidade, né? Por 1.000 catéteres venoso dia. Na Anvisa, lá no site da Anvisa, né, que envolve todas as notificações, que é essa que a gente notifica todo dia, a média, né, das UTIs pediátricas é de 4,4, na UTI neonatal de 6,6. Isso no ano de 2022. São mais de 600 hospitais, 600 UTIs pediátricas e 700 e poucas UTIs neonatais. Para encontrar esse número, esse é uma taxa que tem caído, né? Se a gente pegar 2012, essa taxa era neonatal era próxima de 10, isso vem caindo. Nos anos da pandemia aumentou, fez um pico, que é o mesmo processo que a gente também vê nas UTIs de adulto. Eu não coloquei UTI de adulto aí, que essa apresentação era para pediatria, mas na UTI adulto hoje é 4, essa taxa da Anvisa aí de 2022. Também em queda, tirando os anos pandêmicos, que ela houve um aumento. Recentemente saiu até um trabalho criticando a esse sistema de notificação da Anvisa, né? Como são muitos e muitos serviços que notificam, existe uma certa heterogeneidade na notificação, e um estudo feito no Rio de Janeiro, ele viu que às vezes havia uma subnotificação, que nem todos os hospitais estavam notificando igual. Então existe alguma crítica que talvez possa ser que essas taxas sejam um pouco mais baixas do que são da realidade. Se a gente olhar as taxas do INIC, que é o consórcio internacional, né, de infecção nosocomial, né, que envolve um grupo de hospitais aqui da América Latina, do leste europeu, mais ou menos em países de desenvolvimento, estão mais próximos à nossa realidade. Tem tanto hospital privado quanto público, hospital universitário, hospital filantrópico, varia um pouco também o tipo de hospital. Os dados de 2013 a 2018, a média em UTI pediátrica é de 11,21, a taxa de infecção de PCS por 1.000 catéteres dia, e também uma revisão sistemática aqui de UTI neonatal dos últimos 15 anos. Aqui no Brasil, a taxa seria mais ou menos de 13. Então, são taxas relativamente altas, né? Pensando em IRAS. E um dado que eu coloquei aqui embaixo é em relação ao custo e tempo de internação. A gente não tem muito esse dado do Brasil, mas é um dado importante para a gente parar e pensar, porque os dados americanos, esses dados já são de 2014 também, já tem 10 anos, né? Na época corrente, né? Da inflação da época. Mas uma infecção primária de corrente sanguínea aumentava os custos da internação em US$ 55.000 e, em média, 19 dias. Então, em média, aumentava US$ 55.000 a internação e o tempo também aumentava 19 dias de internação. Olha o impacto disso, e vamos ter isso em mente quando a gente falar nas medidas de prevenção, que algumas medidas mais modernas, né, que a gente não usa tanto, envolvem custos, e geralmente a gente discute isso com a direção. Não vamos colocar um curativo impregnado, que isso é caro e tudo, mas veja o preço que é um caso de PCS, né? Acho que a gente tem que ter isso em mente na hora que a gente for discutir as medidas preventivas. Em relação aos fatores de risco, eu acho que já são conhecidos, né? A hospitalização prolongada, a duração prolongada do catéter, a autocolonização microbiana no local de inserção, no hub, né, do catéter, quando o catéter tem múltiplos lúmenes, catéteres recorrentes, né, quando usa mais de um. Em relação ao paciente, neutropenia, ou qualquer doença imunossupressora, obesidade, principalmente obesidade mórbida, MMC 40, na prematuridade também são todos fatores de risco já conhecidos. A relação enfermeiro-leito reduzida na UTI, que é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente vive muito aqui na rede pública isso. Cada vez mais isso tem sido realçado nos trabalhos que falam de prevenção, né? Que isso é um fator de risco importante. Uso de nutrição parenteral, manipulação excessiva do catéter, transfusão sanguínea, ou seja, são fatores aí que já são conhecidos, e a gente geralmente, né, trabalha com aqueles que são modificáveis para tentar reduzir essas taxas de infecção. Alguns estudos mais recentes aí na pediatria mostraram também que doença cardíaca não operável, o uso de gastrostomia também está relacionado com fator de risco, e alguns fatores de risco que eu coloquei interessantes para a gente pensar, que é quando o paciente necessita de cuidados por distúrbio de comportamento, aí realmente é questão de algumas comorbidades relacionadas à saúde mental, autismo,
distúrbios de psiquiatria, que às vezes são pacientes que a gente nem lembra, né? Mas talvez para manipulação, né, necessidade desse paciente, ele também é um risco maior para ter uma IPCS. E mais de 80 acessos no catéter nos últimos 3 dias. A gente sabe que manipulação excessiva, obviamente, é um risco, mas eu li sobre nesse estudo aí e ele conseguiu ver que o risco aumenta muito quando o catéter é acessado mais de 80 vezes nos últimos 3 dias. Eu fiquei pensando, né, pô, 80 vezes nos últimos 3 dias, será que isso acontece mesmo? E se a gente pensar, tem paciente que é isso mesmo, né? O acesso ao catéter aí é fazer medicação, abrir para alguma coisa. Então, imagina uma pessoa que tem mais de 80 acessos nos últimos 3 dias. Muito bem, frente a tudo isso, foi publicado, né, um compêndio aí de prevenção de IRAS, né, tem todas as IRAS, que é um documento da SHEA, né, que é a Sociedade de Epidemiologistas relacionado à epidemiologia hospitalar dos Estados Unidos, mas não é um documento que a SHEA alimenta, é um documento que envolve a SHEA, a IDSA, que é a Sociedade Americana de Infectologia, a PIC, que é também a Associação Oi. de Controladores de Infecção. Oi? Alguém falou? Bem, estou seguindo, não estou vendo você, se tiver algum problema, pode interromper e falar assim, o computador estragou. Então. E também está envolvido nesse documento também a Joint Commission, que é uma agência de acreditação, também o CDC, que é uma agência pública, então tem agência privada, sociedades, né, de enfermagem, medicina, sociedades multiprofissionais, agência de acreditação, então tem um grupo grande que reviu toda a evidência e colocou aqui o que realmente tem de evidência para a gente nas estratégias de prevenção de PCS. Esse documento saiu mais ou menos no meio de 2022, ele atualiza um último documento que era de 2014, nós já estamos em 2024, né? Mas é o tempo da gente absorver essas mudanças. Então, a ideia foi trazer o que tem aqui no documento e qual o grau de evidência, né, dessas práticas e a gente discutir entre nós depois, mais ou menos, como é que a gente está, né? Tudo bem? Alguém está falando aí? Eu não sei se se foi só por acaso, né? Bota no mute, mas se tiver que interromper, tiver algum problema técnico, me avisa. Então tá. Esse documento ele traz lá o que ele chama de práticas essenciais e práticas adicionais. Essenciais é tudo aquilo que tem uma evidência que funciona, que é custo-benefício vale a pena, não é caro de se fazer. Então, teoricamente, o que está em práticas essenciais, que eu vou apresentar aqui, é aquilo que todo mundo deveria estar fazendo, né? E a gente vai ver mais ou menos, discutir isso daí, se a gente faz ou não. Práticas adicionais são algumas medidas que talvez mais caras ou com evidência menor, que podem ser usadas em algumas populações especiais ou em algumas unidades onde você faz todas as essenciais e mesmo assim mantém uma incidência alta. E ele também coloca as práticas não recomendadas e não resolvidas, que eu acho importante falar também o que não se deve fazer, né? Porque às vezes o pessoal faz coisa do arco da velha e é lá assim, né, não recomendado. E eu vou apresentar aqui, sempre entre parênteses, é o grau de evidência. Ele dividiu em 3 graus de evidência, baixa, moderada e alta. O alta é quando vários estudos encontram o mesmo resultado, com a mesma direção, ou seja, tudo é risco, tudo é proteção, com intervalos de confianças estreitos, né? Ou seja, tem uma precisão, todo mundo achou a mesma coisa, é um grau de evidência alta. Baixa, por outro lado, é o contrário disso. Tem estudo que fala que é proteção, tem estudo que fala que é risco, então existe uma certa discordância entre os estudos, ou então tem intervalos de confianças muito altos, ou então tem uma chance de ter muito viés, então tem avaliação disso. E a moderada é mais ou menos o meio termo disso, mas com viés para alta, que geralmente são estudos que encontram o mesmo resultado, mas tem às vezes intervalos de confiança muito amplos, ou tem algum risco de viés, está no moderado, tá certo? Eu vou começar então falando, antes da inserção, eu tomei a liberdade de eu mesmo colocar um negrito em algumas medidas que eu acho importante, que vale alguma discussão. Então, antes da inserção do catéter, providenciar uma lista de fácil acesso das indicações, a gente costuma ter isso, mas isso tem uma evidência baixa para redução de IPCS. Segundo, exigir comprovação de competência e educação sobre a prevenção de IPCS em profissionais que estão envolvidos na inserção, cuidado e manutenção. Tem uma evidência moderada. Coloquei em negrito porque muitas vezes nos hospitais a gente chama quem tem mais acostumado a passar e tudo, mas comprovação de competência e educação no documento realmente está certificado que essa pessoa sabe e tem experiência na inserção e manutenção do catéter. Coisa que nem sempre nos nossos hospitais a gente exige, né? Ou exigir, por exemplo,
que ele faça tantas X% de carga horária, de treinamento, que faça uma reciclagem anual e que isso tenha, de certa forma, um registro, né? Ou seja, tem uma certa, é uma coisa mais, tem uma certa restrição, tem uma certa cobrança para garantir essa competência e educação. E o terceiro é dar banho de clorexidina em menores de 2 meses diariamente, se ele está com catéter venoso central inserido, né? Isso tem uma evidência alta na redução de PCS, né? Banho de clorexidina em menores de 2 meses. Obviamente, nos bebês, né, nos menores de 2 meses, os recém-nascidos, não dá para fazer isso, porque a clorexidina leva, né, a queimadura de pele e tudo. Mas é uma prática recomendada com evidência alta. Até que ponto a gente faz isso? Durante a inserção, as medidas são um checklist para garantir adesão às práticas, né, de momento de inserção, então checklist de inserção do catéter, isso tem uma evidência moderada. No entanto, o checklist, não basta ter o checklist, né? Eu tenho várias dificuldades em implantar esse checklist nos hospitais que eu trabalho, os dois têm checklist. Mas o checklist, de forma correta, ele tem que ter um outro profissional que não está no processo de inserção, ele pode ser técnico, pode ser enfermeiro, pode ser médico, desde que ele seja treinado, para avaliar o colega que está passando o catéter, né? Não pode ser uma auditoria da própria pessoa que passa, isso às vezes acontece nos hospitais. E ainda por cima, ele tem que ter autoridade para parar o procedimento. A gente sabe do problema de hierarquização que existe nos nossos hospitais, mas esse profissional que audita a passagem, ele tem que estar, né, externo à passagem e ele tem que ter autoridade para parar. Aí sim, existe uma evidência moderada para reduzir a IPCS. O outro é realizar a higiene das mãos antes da inserção e manipulação do catéter, né? Isso é meio óbvio, tem uma evidência moderada. O que tem de novo também nesse terceiro é a inserção em veia subclave, é o lugar preferido da inserção do catéter em UTI para reduzir complicações infecciosas. Isso tem uma evidência alta. No documento de 2014, o que estava escrito era evitar a veia femoral, era isso. Então ficava entre jugular e subclave. Agora houve uma mudança, realmente colocando a veia subclave como o melhor local de inserção para redução de infecção, o que às vezes a gente também luta, né? Principalmente com um colega médico, às vezes tem mais experiência em passar um cateter na jugular, até na femoral, né? Mas isso é uma mudança que a gente tem que começar a absorver, né? A veia subclave é melhor para redução de infecção. E algum detalhe que o PIC não reduz a infecção. Isso eu acho uma coisa já antiga, mas só para ficar bem claro, né? Na pediatria tem muito PIC. O PIC às vezes faz propaganda que reduz a infecção. O PIC não reduz a infecção. O PIC, na verdade, as taxas de infecção de PIC são similares às taxas de infecção de catéter por punção nas unidades que inserem PIC ou catéter, né? O PIC reduz, sim, complicações não infecciosas, pneumotórax, hemotórax, mas para infecção não faz diferença. Outra medida é utilizar um kit com todos os insumos para passagem do catéter, né? Então, você abrir uma bandeja que já tenha tudo, para na hora não precisar sair andando para lá e para cá, contaminar o campo, isso tem uma evidência moderada. Ainda durante a inserção do catéter, outra medida com evidência alta é passar o catéter guiado por ultrassom. Tem uma ressalva aí que às vezes o ultrassom aumenta um pouco a contaminação do campo, tem que tomar cuidado, né? Vai com o aparelho ficar tocando em alguma coisa, tem que ter uma proteção. Mas não usar o ultrassom aumenta a dificuldade em encontrar a veia, pode aumentar o número de punções e aí sim aumenta a chance de contaminação do campo, né? Quem já passou catéter, eu já passei catéter nos tempos áureos, a gente, né, às vezes tem com a dificuldade daquela suadeira, começa a mexer, roda para cá, vai mudar e às vezes pode contaminar o campo. Então, o uso do ultrassom reduz esse tipo de situação e tem uma evidência alta aí na redução de IPCS. Utilizar a barreira estéreo máxima durante a inserção do catéter, evidência moderada, isso aí todo mundo faz, né? Barreira máxima nesse documento é gorro, máscara, lupa e capote estéreo. Veja que não entra nem no mérito de óculos, por exemplo, mas óculos todo mundo tem que usar, porque isso é uma medida de prevenção, né, de medicina do trabalho, né? Mas eu quero dizer o seguinte, faltou o óculos, eu vou botar não conforme no bundle. Eu não faria isso. Eu acho que tem que ver se o óculos não vai inferir, não tem influência, né, na infecção, mas é gorro, máscara, luva e capote estéreo com barreira máxima para prevenção de PCS. A utilização de antisséptico, né, à base de álcool clorexidina para preparação da pele, também a gente utiliza, isso é uma evidência alta. Lembrando que recém-nascidos a gente não utiliza clorexidina alcoólica, né, para risco de queimadura. Então, nos hospitais que eu trabalho na ANEL, né, a gente usa clorexidina aquosa e aí tem que respeitar o tempo para secar o antisséptico, né, sendo que na clorexidina é no mínimo 30 segundos, somente na clorexidina aquosa, né, que aí não tem o álcool, tem um efeito imediato. Então, é só prestar atenção nisso. Após a inserção,
as medidas que têm influência aí na prevenção de IPCS é o primeiro, garantir relação apropriada entre enfermeiro por leito e limitar o uso de enfermeiras externas, né? Traduzir o documento em inglês, eu não sou bom tradutor. Enfermeira externa é aquela enfermeira, né, que vem de plantão, que não é da unidade. Então, eles chamam muita atenção para isso, né? Isso eu acho que é um problema que a gente enfrenta, pelo menos na rede pública, principalmente. Manter a relação e também não adianta tapar buraco com quem vem uma vez ou outra, né? Isso tem uma evidência alta na redução de PCS, né? Como isso é importante. Uso de cobertura contendo clorexidina para catéter em pacientes maiores de 2 meses. Então, isso tem uma evidência alta. O uso do curativo impregnado tem, sim, uma evidência alta na redução de PCS, né? É incerto se há benefício se a unidade já faz banho diário com clorexidina. Então, se eu já faço banho diário com clorexidina, talvez não precisava fazer um curativo impregnado. Mas, se eu não faço isso e tenho um curativo impregnado, isso tem, sim, evidência que reduz a IPCS. Não é necessário em catéter de diálise com boa proteção, né? Curativo, quando foi catéter de diálise bem protegido, não fez diferença. Trocar cobertura transparente, né? Realizar cuidado local com antisséptico, abaixo de clorexidina a cada 7 dias, ou imediatamente a cobertura suja, solta, umedecida, acho que isso aí é de praxe, né? Com gás a cada 2 dias. Lembrando que esse tempo não se aplica em recém-nascido, né? Na ANEL, a gente já sabe que a retirada a cada 7 dias da cobertura, na hora que a gente tira o curativo, sai um pedaço da pele da criança junto, que a pele é muito fininha, então isso pode ser uma porta de entrada. Então, na neonatologia, esse tempo não é 7 dias, é quanto durar, for possível durar, né, até o cateter ficar sujo ou solto, ou precisar tirar mesmo. Desinfectar hubs, conectores sem agulhas ou porta de injeção antes de acessar o cateter, uma evidência moderada. Lembrando que isso é importante, a fricção é no mínimo 5 segundos, com álcool a 70%, a clorexidina alcoólica. Há uma dúvida se faz diferença você usar clorexidina alcoólica ou só álcool. Os defensores da clorexidina que tem um efeito residual da clorexidina, né, que o álcool não tem, mas não tem estudo mostrando se isso faz diferença, não. Geralmente a gente usa álcool, né, o suave de álcool. Mas o mais importante, isso é extremamente importante, mas o mais importante nessa prática é saber monitorar essa prática, né? Vou falar um pouquinho mais na frente dos bandos, a gente tem uma dificuldade muito grande de monitorar isso, saber observar isso, quem vai observar isso, que momento vai observar, para tirar um indicador que essa prática teria que estar funcionando nas nossas unidades. Remover os catéteres não essenciais, obviamente, né? Isso aí tem uma evidência moderada. E aí, a troca rotineira de equipos e conexões pode ser realizada a cada 7 dias, se não utilizadas sangues ou formulações lipídicas, né? Excluindo sangue e NPT, obviamente. Isso tem uma evidência alta de prevenção de PCS. Vou deixar para discussão, mas a troca de equipos, se a gente analisar profundamente o dado lá, não há, é incerto qual o tempo melhor, e existe um ensaio clínico que baseia essas recomendações desse documento, que não encontrou diferença na troca em 96 horas ou a 7 dias em relação às infecções de corrente sanguínea, sobretudo em adultos e em pediatria. Em NEL, isso não é tão certo. Realizar a vigilância de PCS na UTI, que a gente já faz, ou em outros locais de risco, na hemodiálise, oncologista, tem uma evidência alta, né, porque a gente faz, que a gente reduz o IPCS, é alta se a gente proporciona um feedback para as equipes, né? Para eles terem noção que isso está acontecendo, né? Esse feedback está acontecendo, isso sensibiliza os colegas, né? Os profissionais. Então, é importante fazer vigilância e caprichar no feedback, que é uma área que às vezes, a gente gasta muita energia querendo coletar um monte de dados, interpreta menos, e às vezes a gente tem dificuldade, peca um pouco nesse feedback que a gente faz para a equipe, né? E auditar essa vigilância, de tempos em tempos é importante auditar se a gente está fazendo certo ou errado, isso também faz diferença. Então, essas são as práticas essenciais. Vejam vocês que tudo que eu falei até agora é essencial, deveria estar ocorrendo direto nas UTIs, né? Vou deixar para discussão para a gente falar um pouquinho sobre isso, e cada um pode mais ou menos discutir aí as suas dificuldades e o que achou ou não, se faz ou não faz. No que entra em ações adicionais, ou seja, aquelas para alguns grupos específicos ou para aquelas unidades que usam todas as medidas essenciais e mantêm uma incidência alta, as medidas adicionais são os catéteres impregnados com antissépticos ou antimicrobianos, isso tem uma evidência alta em adultos, mas moderada em criança na redução de PCS. A utilização de logoterapia com antibiótico em catéter de longa duração, né? Então, estou falando aqui de Portocat, catéter semi-implantável, Hickman, Broviac, né? Nesses casos, né? Isso é profilático, não é tratamento que eu estou falando aqui, né? Que a gente geralmente pode tratar com logoterapia, esse tipo de catéter, mas aqui seria até o uso profilático de antibiótico nesse tipo de catéter. Tem uma evidência alta na redução de infecção nesse tipo de catéter, um grupo especial de pacientes, né? E seria indicado para pacientes com infecção recorrente, tem limitação a novos acessos, ou estão hemodiálise, onde realmente você perder um catéter desse, não teria muita opção de conseguir outro.
Lembrando que você deve aspirar o conteúdo, né, em vez de injetar, para evitar toxicidade também. E entra aí também o loco do etanol, que é um antimicrobiano, mas o etanol, que pareceu uma coisa nova, importante, ele tem uma grande limitação, que ele é incompatível com poliuretano e também com silicone, né, que é a maioria do principal produto aí, material que produz catéter, né? Então, nesse tipo de catéter com esse material, o etanol pode quebrar, estragar o catéter, então limita muito o uso do loco do etanol. Para diálise, eu não trabalho em diálise, não sei nada de diálise, então, mas tem lá o uso do fator ativo de plasminogênio recombinante uma vez por semana, hemodiálise, isso tem uma evidência alta, né, como ação adicional. A utilização de um time de catéter para redução de PCS, isso é uma ação adicional quando as essenciais não funcionam, mas a evidência para isso é baixa. A gente fala muito de time de catéter, mas a evidência disso ainda é baixa e é só uma ação adicional, então pode ajudar, mas não é a panaceia que vai salvar. Utilização de pomada antimicrobiana em sítio de inserção de catéter hemodiálise, tem uma evidência alta para isso, se compatível com o material do catéter, algumas coisas como pirocina, às vezes não tem compatibilidade com o tipo do catéter, mas isso é só para diálise também. E o protetor do hub conector contendo antisséptico, né, que é uma coisa relativamente nova, um pouco mais cara, tem uma evidência moderada aí na redução de PCS como uma ação adicional. E o que não deve ser feito? É bom falar o que não deve ser feito. Eu coloquei negrito aqui porque todo lugar que eu trabalho me pergunta se deve para fazer isso. Que se é usar antibiótico profilático por exceção de catéter, quando o catéter estiver implantado, há uma evidência alta de que isso não deve ser feito. Não adianta, tem cirurgião que pergunta, que está tendo muita infecção, não tem recomendação de fazer profilaxia com antibiótico na inserção ou quando tiver um catéter implantado, e nem a troca rotineira de catéter ou catéter arterial, né? Ah, está muito tempo com catéter, vamos trocar porque deu 20 dias e tudo. Então, é uma evidência alta que não deve ser feito isso, né? A taxa de infecção de catéter depende muito dos cuidados adotados, o nível, o grau, né, de adesão, de maturidade da unidade. A troca rotineira não deve ser uma medida profilática sem nenhuma justificativa. Aumentem muito as complicações de troca de catéter, né? Hemotórax, pneumotórax. Então tem que lembrar disso. Catéter não é uma coisa para ficar trocando de tempo em tempo, não. Alguns itens não resolvidos, que o documento coloca como não resolvido, ou seja, ninguém sabe se isso faz diferença ou não. Esse uso de rotineiro de conector sem agulha ajuda a prevenir PCS, não se sabe. Se vale a pena fazer vigilância de outros catéteres, como arterial, catéter venoso periférico, até que ponto vale esse esforço. Se isso, em conjunto com os demais, diminui PCS. Uso de cobertura transparente padrão e o risco de PCS. O impacto dos produtos à base de clorexidina, a resistência bacteriana à clorexidina, não se sabe se a gente começar a usar muito produto à base de clorexidina, se vai ter resistência à clorexidina ou não, ninguém estudou isso muito profundamente. Se faz diferença fazer a fixação do cateter sem sutura. Impacto do cateter umbilical impregnado com prata em prematuro, isso é uma coisa muito rara, né? Isso fora do Brasil, alguns lugares tem cateter impregnado, cateter umbilical, né? Isso é especificamente para anel, não sabe se isso faz diferença ainda. E ou não a necessidade ou não de desinfecção de hubs e conectores, uma vez se a unidade utilizar aqueles protetores, aquelas tampinhas já impregnadas com antisséptico, não é também uma coisa tão disseminada aqui no Brasil. Muito bem, então essas são as medidas que estão no documento. Para a gente terminar aqui, né, falar um pouquinho mais ou menos, que geralmente dentro dessas medidas a gente faz os bundles, né? Tem uma introdução para bundle, né, que é um pacote de medidas. Muitas dessas medidas estão em bundles de inserção e manutenção aí pelos nossos serviços afora. Existe bastante evidência que os bundles são efetivos e custo-efetivos. Eles reduzem as infecções primárias de corrente sanguínea e valem a pena, porque não é uma medida tão cara. Só que, quando eu falo de bundle, que a evidência fala? Primeiro, assim, o bundle, a maioria da evidência de efetividade é muito maior em bundle de inserção de catéter do que de manutenção. Então, existe uma evidência melhor funcionando para inserção. Até porque, para manutenção, existe ainda uma dúvida: quais passos devem conter? Existe muita diferença entre os bundles de manutenção de um serviço para o outro e a incerteza do que efetivamente é melhor medir. Às vezes, a gente diminuir o número de passos para medir é até mais efetivo, né? A gente vai até aumentar a nossa adesão e aqueles passos, algum passo pode ser mais efetivo que o outro. Por exemplo, a limpeza do hub, né? Que é difícil de medir. Então, existe uma incerteza ainda sobre como fazer esses bundles de manutenção. E o bundle também só funciona, né, a depender da cultura de segurança da instituição, e bundle quando visualizado, né, por um outro profissional, não é a pessoa que passa o cateter, que preenche o bundle. Então, o bundle, quando feito de forma correta, que há dificuldades muito grandes de implantação, eu posso até discutir as dificuldades que eu tenho nos serviços para colocar o bundle funcionando de forma geral, aí é efetivo.
Os desafios, né? É apoio da gestão, engajar a linha de frente, auditoria dos bandos, ter pessoal para fazer o bando, treinamento com certificação, acho que tudo isso a gente já podemos falar na discussão, né? Dar o feedback é outra coisa importantíssima, né? Discussão dos casos com a equipe. Os casos que deram ruim, deu uma infecção, deu complicação, teve impacto no paciente, sequela, até óbito, é importante a gente estar discutindo esses casos com a equipe assistencial lá da frente. Eu acho que essa parte aqui da implantação é muito difícil. Eu não vou entrar muito na psicologia, mas eu coloco aqui sempre esse documento aqui, que é um documento do IHI, né, no Instituto de Melhoria em Saúde, né, americano, que é uma ONG. Tem esse documento em português, da Psicologia da Mudança. Eu sempre falo em aula que eu já não estudo mais bactérias, estudo psicologia, porque é entender como é que a gente consegue colocar essas medidas de prevenção, né, na prática, né, tirar o conhecimento da gente só e partilhar entre as equipes. É um documento muito bom, fala sobre partilhar poder, engajar as equipes, que eu sugiro, quem quiser, tem 30 páginas, é pequeno, e a gente teve uma experiência na HMIB muito boa utilizando ele. É isso. Eu tinha para falar, vamos ficar agora, vou abrir para discussão, certo? Muito bem, vou só parar de partilhar aqui. Eu consegui parar de partilhar aí? Acho que não, né, Maria? Espera aí. Ah, achei aqui. Pronto. Não sei se a Fabiana quer falar. Ela está aqui, a gente empurra o computador. Gente, a gente fica assim, empurra para cá, empurra para lá o computador. Mas primeiro que a gente quer abrir primeiro para algum questionamento, alguma experiência que vocês queiram dividir. Vamos aproveitar esse momento, que é o momento assim, controlador de infecção, os desafios diários que a gente tem aí no nosso dia a dia de trabalho mesmo, quando a gente entra dentro das UTIs, né, os cenários que a gente tem se deparado hoje, em termos dos profissionais, nós que somos mais antigos, percebemos uma mudança do perfil do profissional, né? Então, eu queria que a gente utilizasse esse momento para conversar um pouco. Alguém quer falar ou vai ser eu? Vamos lá. Pri. A Pri falou que tem uma pergunta no chat. O que é? Gostaria de saber por que não deve ser usado antibiótico profilático em inserção de catéter em clínica de hemodiálise. Posso responder? Eu já estou aqui, né? Quem que perguntou? Eu conheço? Não sei. Então, Ludmila, eu não trabalho em diálise. Diálise tem algumas particularidades, né? Mas o que eu posso falar para você, não está indicado profilaxia na inserção do catéter por vários motivos, né? Assim, o uso de profilaxia, a gente tem um medo, primeiro, de resistência bacteriana, né? Um paciente vai precisar muito de antibiótico e tudo. E a profilaxia antimicrobiana está indicada em procedimentos potencialmente contaminados e em cirurgias limpas onde a infecção seria desastrosa. Isso entenda cirurgia cardíaca e neurocirurgia, né? Ninguém quer ter uma infecção no coração ou no cérebro. A inserção do catéter é num vaso. Um vaso é um ambiente que não tem, né? Um ambiente estéril e cirurgia limpa, que você pode também, ou cirurgia contaminada que você pode também limpa, também seria caso que a gente pode fazer asepsia, né? Então, cirurgia de pele, de tirar um cisto, é uma cirurgia limpa que a gente consegue passar clorexidina, que é a mesma coisa aí na inserção do catéter. Então, se a gente consegue preparar a pele, vamos inserir um catéter num vaso, não tem indicação de fazer profilaxia. Se a gente liberar uma prática dessa, vira uma festa e a gente corre o risco de perder os antimicrobianos para esses pacientes que já são graves, vão precisar de antibiótico, né? Então, há uma evidência abundante falando sobre que isso é uma prática que não deve ser feita na passagem de catéter de uma forma geral, né? Não especificamente em diálise, mas até o momento não é recomendado que isso seja feito. Camila está de mão levantada. Eu tenho duas perguntas. Porque aqui estou num embate muito grande com a questão. Eu não sei se saiu algum artigo, alguma coisa por agora, tá? A gente já fala de UTI adulto.
dizendo que não tem absolutamente nada a ver local de inserção versus infecção de catéter venoso central, tá? Então, assim, eu tenho 2 intensivistas aqui que está dizendo que não tem relação nenhuma femoral com infecção de catéter venoso central, que eu estou vendo coisa onde não existe, tá? E outra coisa também que eu queria perguntar para vocês é a questão do pareamento de hemocultura, porque assim, quando a gente tem dúvida, né? Ah, não é partes mole, não é pulmão, não é nada, e a culpa é do catéter, né? Então, assim, aí tira o catéter e aí a gente faz o quê? Um pareamento de hemocultura ainda vale? Tempo de positividade, né? Eu vi tudo, tá valendo, mas tem algumas coisas antigas. Eu queria saber se o pareamento ainda tá valendo ou não tá. Eu faço. Então, assim, eu queria saber se tá valendo ainda ou se você recomenda alguma outra coisa. E aí, a terceira coisa que eu tô fazendo e tá dando certo, já que a Fabi falou que a gente também pode abrir, não sei se vocês estão vendo, eu fiz não sei se vocês dão para ver, um adesivinho de carinha verde. E eu ia até fazer verde, vermelho e amarelo, tipo sinal, mas eu achei que não era legal botar as outras cores, porque a gente tem acompanhante, tudo isso. Então, quando a gente passa o bando do catéter venoso central e de sonda vesical de demora também, a gente coloca essa carinha verde no catéter, no cantinho do catéter e na sonda vesical no saco coletor. E isso a gente acha que não faz diferença, né? E quando a gente passa no setor e quando não se coloca alguma coisa, a equipe vem falar para mim, vem falar para a gente da CCH, pô, mas por que eu não recebi? Né? Então tá sendo diferente, tá legal, é só para dividir com vocês, que se quem quiser usar, né, a ideia aí é infinita, Mas eu não entendi tá? muito bem, não, Camila. Só me explica. Você Aham. coloca, vocês estão vendo a inserção, aí você Isso, a coloca se a gente inserção foi legal. É isso? Se Não, foi a gente conforme. coloca, perdão, não é na inserção, perdão, é na manutenção. Eu errei, é na manutenção. Então a gente passa lá, a gente olha o catéter, né? Que a gente tem os itens. Ah, Então tá. esse catéter o equipo está datado, está validado, né? O catéter também tem a data, não tá com sujidade, aqueles itens todos. Se tá legal, a gente põe esse adesivo, tá? E se não tá, a gente não coloca o adesivo. Aí no saco coletor de sonda vesical de demora é a mesma coisa que a gente coloca. Tá? Mas É aí uma coisa que você já faz a intervenção na hora também, se não tiver faço, se não tiver faço, conforme. já faço, porque geralmente o que que eu fiz? O bando, ele, pra gente aqui, né? Ele é mais efetivo quando eu passo com alguém da unidade, principalmente a ANEL. A ANEL só deixa, quer dizer, o ANEL é muito chata, né? Eu sei de NEL, o NEL é muito chato. Por exemplo, o neonatal só deixa a gente entrar alguma coisa se tiver alguém junto, o que eu acho bacana também. E na UTI adulto também, por exemplo, o enfermeiro que é daquele paciente, o técnico que é daquele paciente, ele passa junto com a gente, porque a gente já mostra e já olha o que está acontecendo. Porque ele também tem que assinar numa ficha que ele olhou, que a gente olhou aquele paciente que a gente já fez a intervenção. Então, assim, essa carinha tá dando certo, sabe? E aí eu queria escutar de você o pareamento de hemocultura ou se existe alguma relação de femoral e que não acontece nada com a femoral. Então, primeiro, desconheço qualquer artigo que fale sobre isso. Acho que é importante. Bem, o médico intensivista, nós temos que ter uma conversa, né? Sempre cada um puxa para o seu lado. Então, é importante traga evidência, né, para a gente discutir nas visitas multiprofissionais. A gente vê, né? Às vezes manda para mim, manda aí para vocês, vamos ler junto e ver o que que é. Eu já vi muito catéter femoral, mas em criança, com cocô, com xixi, com a fralda lá, né? Me parece que essa evidência aí da femoral, eu estou meio pagando para acreditar, mas tudo bem, estamos com o coração aberto, traga e a gente discute isso, né? Na revisão nossa aqui do material de infecção, não tem isso, né? Pelo contrário, né? Tem o que eu apresentei aí, né? Tem, inclusive, uma evolução nessa recomendação, né? A recomendação de 2014 era evite a femoral. A femoral já está antigo, faz mais sentido, né? Mas também agora é para evitar a jugular também, que também faz sentido, né? Nas crianças, acho que nos adultos também vale, né? Não é frequente pegar aqueles curativos aqui na jugular, todo babado, suado, né?
Então, eu acho que a evidência que a gente tem é super clara. Desconheço outra evidência que fale o contrário. Acho muito difícil ter duas coisas falando coisas completamente contrárias. E eu acho que a gente tem uma argumentação até mais assim, sem olhar para a evidência. Acho difícil acreditar que uma femoral infecta menos igual. Mas, assim, a gente traz a discussão, tem que trazer a discussão lá na equipe multiprofissional e cada um vê. Eu desconheço, não conheço nada falando sobre isso. E sobre a cultura pareada, até onde eu sei também, está valendo. O que eu acho que acontece? Também nas UTIs que eu passo em duas UTIs de adultos, são UTIs maternas, né, que é bem mais light, provavelmente. Eu não sei nem qual serviço você é, mas quem tem aí UTI adulto, geral, faz muito tempo que eu não passo no UTI adulto hard, cheio de pacientes graves e tudo. Mas mesmo nas UTIs com gestantes e puérperas que a gente passa, que geralmente é mais tranquilo, assim, né, a gravidade é menor, eu vejo um hábito nos médicos intensivistas que trocam, vamos tirar os catéteres, né, assim, e muitas vezes eu passo visita e falo, gente, mas calma, eu acho que tem hora que tem que tirar o catéter mesmo, o paciente está em choque séptico, eu não sei o que é, se for o catéter, mas a discussão, a decisão de tirar ou não o catéter na hora lá, é o seguinte, ó, o paciente, se eu deixar o catéter e for o catéter, ele pode piorar. Se eu também ficar trocando catéter sem nenhum discurso, sem nenhum ficar trocando toda hora catéter, corre o risco também de outras complicações, né? De fazer um pneumotórax, hemotórax, né? Fizemos subcutâneo, várias coisas, não é para ficar trocando catéter toda hora. Mas eu vejo que é um hábito meio comum, na dúvida vão trocar o catéter. Mas aí eu tento várias vezes, não, olha, se a gente tem dúvida, dá para a gente fazer uma cultura pareada, mandar para o laboratório e avaliar, né? Aí, o paciente está muito grave, se for o cateter. Aí a gente vai chegar lá na hora, não, então não vamos esperar, dá para pegar ultrassenso, dá, então vamos trocar. Mas é uma discussão clínica isso, né? Mas eu acho que se tem trocado muito catéter sem muita reflexão, né? Mas eu acho que isso é mais uma prática assistencial que merece também fazer um pause e discutir. Mas eu acho que a técnica de fazer cultura pareada, né, o tempo diferente, tempo positividade, né, na periférica e aquela do catéter, é uma prática válida. Tem só que estar bem azeitadinho isso no hospital, tem que avisar o laboratório, ó, essa aqui é pareada, você tem que falar como é o tempo positividade, me avisar rápido e tudo. Mas, Está bem identificado. né? Eu, quando comecei a fazer mais isso, eu tinha dificuldades exatamente porque cheguei para o laboratório não sabia, aí não estava sabendo, mas eu acho que se for feito isso corretamente, isso estando bem padronizado, protocolado, é uma prática ideal para ser feita. E aí eu acho que exige menos aquela trocação de dispositivo, porque tem uma hora lá, talvez seja o que você esteja falando, eu vivo isso também, que eles querem trocar tudo. Ah, tá tendo febre, então eu vou trocar todos os catéteres, a sonda vesical, né? Não dá para trocar a ventilação mecânica, por exemplo, mas quer trocar tudo. Eu falei, não, gente, calma, não é assim que a gente tem que pensar, tem que raciocinar qual que é o foco infeccioso e tal. Aí eu acho que essa infecção, a cultura pareada está valendo e faz parte da propedêutica, né, para investigação, né? Ótimo, é isso mesmo. Não Obrigada. sei se te ajudei em nada, né, mas é só para... Não, mas é isso mesmo, porque a dificuldade que eu tenho é porque realmente sempre é culpa do catéter e às vezes o catéter tem 5, 6 dias e a pessoa quer tirar o catéter e aí Então, eu não acho que não é faz o menor isso, sentido. sabe? Então, assim, e é um tema que a gente já falou tanto, a gente já conversa tanto, bate tanto e parece que não vai, sabe? E é isso, a gente tem que fazer isso mesmo, né? O que a gente já está fazendo agora. Mas obrigada, é isso. Mais alguém quer dividir, Acho que tem gente? uma coisa no chat aqui que eu Tem um vi. pessoal. A Cíntia está dizendo que o CDC publicou o modelo de bundle de manutenção que é mais simples e aplicável. E tem Ótimo. gente- Manda no grupo do lado Fabi, do controlador de infecção. Queremos. E a Flávia está pedindo para compartilhar o material da recomendação da troca do catéter do equipe de 7 dias, mas eu... Então, aí eu queria até fazer um comentário sobre isso, sobre essa troca de equipe. Acho que esse é um ponto bem polêmico, né? Lá nos hospitais que eu trabalho, nós estamos lá discutindo quanto tempo vai ficar. Aí eu fui pegando todos a evidência que está. A recomendação está nesse documento, né? Eles recomendam que 7 dias, até 7 dias não faz diferença. A recomendação deles, aí eu fui ler os artigos mesmo, né? O que é? A recomendação principal é um ensaio clínico que foi feito na Austrália, tem mais ou menos 3.000 pacientes, crianças e adultos, só não tem recém-nascido, mas tem criança a partir de uns 2 anos, e eles fizeram o seguinte, fizeram um ensaio clínico de mais ou menos 3.000 pessoas, então tem 1.500 pessoas para cada lado, mais ou menos, né? Eles deixaram o catéter até 96 horas e o outro até 7 dias. 96 horas é 4 dias, né?
e foram ver no final qual que tinha mais. Obviamente não estou falando, né, de NPT, não estou falando de sangue, óbvio, né, o que a gente chama nem infusão contínua, né, os que a gente chama de infusão, tá lá, o catéter para medicação e tal. E nesse ensaio clínico, que é um ensaio clínico grande, que foi publicado ano passado, 2023, não viu diferença. A taxa de infecção foi a mesma, usando 7 dias ou 96 horas. Tá certo? Aí, beleza. Então, essa recomendação é a principal, que é o que fez com que saísse aí, né, nesse documento que eu apresentei, falando que o tempo dos equipes pode ter até 7 dias. Mas aí eu fui ver, né, o que que tem. A gente tem aquele documento da Anvisa, que é de medidas preventivas de IRAS, né, acho que muitos de nós utiliza eles. Ele é um documento que foi elaborado em 2010 e depois foi revisto em 2016 e publicado em 2017. Lá tem uma coisa falando assim, troque os catéteres intermitentes, difusão intermitente até 24 horas, nível de evidência 3, entre parênteses. 3 é tipo assim, opinião de expert e tal. Em 24 horas, veja só. E está na Anvisa. Isso em 2017. Esse estudo que eu falei aí, que é de 2023. E a gente tem também uma revisão sistemática publicada sobre realmente o tempo de troca desses equipos que foi feita. E essa revisão sistemática está publicada, ela tem os critérios lá de quais trabalhos que eles iam ver e tal. No final, são 5 trabalhos apenas. Mas são 5 trabalhos que ele viu e não encontrou diferença também entre o tempo dos equipos. E tem 48 horas, 24 horas, 96 horas, 7 dias. Exceto na ANEL. A ANEL sempre é complicação. Na ANEL, até 96 horas não viu diferença, 7 dias poderia ter uma tendência ali, quase dando positivo lá nos testes estatísticos, de poder ser mais arriscado, do ponto de vista de ter mais infecção, 7 dias quando comparado com 96 horas. Mas em adulto e criança também não encontraram essa diferença. Esses artigos que estão nessa revisão também são de depois de 2017. Todos os 5 que ficaram. Né? Então, talvez o manual da Anvisa esteja desatualizado. A verdade é essa. Nessa recomendação específica, nesse ponto que é lá no meio, no mar de todas as coisas, tem isso daí. Né? Então, eu acho que é uma prática para a gente repensar. Né? Eu acho que os catéteres podem ficar 96 horas, quiçá 7 dias. Né? E eu acho que isso é uma mudança próxima. Eu estou falando isso porque é comum na rede pública, não sei vocês, mas lá no HMI fala, tá acabando equipe. Quantas vezes eu já não vivi isso? Não tem equipe para isso. E talvez a gente tenha que rever até que ponto isso faz diferença, né? A ideia do tempo curto dos equipes é que você está, né, acessando aquele equipe toda hora com medicação, então tem um risco de estar contaminando ali aquele hub e tudo. Mas também se eu ficar trocando esse equipe toda hora, também tem uma certa manipulação nesse momento, também é um risco, né? Então, é isso, tá? Tem esse ensaio clínico, essa revisão sistemática com esses 5 estudos mostrando que 7 dias, adulto e criança, né, nem tanto, mas adulto e criança, não tem sido encontrada a diferença o catéter ficar 7 dias ou 96 horas, e é isso, por isso que está aí nesse documento, e vocês viram que até uma evidência alta disso lá. Tem uma mãozinha levantada, mas é um número, gente. 357461. Oi, Oi. boa tarde. Sou a Márcia, enfermeira aqui do Hospital Águas Claras. É só para trazer, semana passada a gente teve uma reunião com toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, e a gente justamente apresentou o resultado do relatório que vocês enviaram para a gente, né? E aí a gente entrou na questão do uso de óculos de proteção, porque no nosso bundle de inserção tem a utilização do óculos de proteção e a adesão é muito baixa, né? Se a gente for pegar o bundle e avaliar ele com esse item, ele vai ser praticamente 100% das vezes como não conforme. E aí chegou essa questão mesmo, sobre a necessidade de utilizar o óculos, né? Tem essa recomendação, né, que eu até abri aqui o manual de medidas de prevenção, e existe sim ainda a recomendação de utilização do óculos, né? Mas aí a gente fica preso nessa questão de que, né, a gente sabe que a utilização do óculos ela tem um impacto maior para a medicina do trabalho, né? Nem tanto para controle de infecção. E aí a gente fica nessa, tira o óculos, não tira o óculos, mantém, a gente avalia o bundle realmente como não conforme, se não utilizar o óculos. E aí o Dr. Felipe comentou, né, sobre o óculos, e eu queria compartilhar, se mais alguém está nessa pegada de não avaliar a utilização do óculos, se sim ou se não. Quer que eu fale? Pode falar. Não, eu vou comentar que o pessoal pode falar. Então, Márcio, eu até comentei na hora lá, porque
eu vi exatamente que tem essa coisa do óculos, né? Já trabalhei em hospital o bundle tem um óculos. Minha opinião pessoal minha aqui, o documento não fala lá que a evidência de barreira máxima para a prevenção de infecção inclui o óculos, né? Agora é óbvio que tem que usar óculos. Tem que usar óculos. Acho que todo mundo concorda que tem que usar óculos, porque ninguém quer espirrar sangue no olho, né? Mas é uma questão de proteção do profissional. Mas para o bundle, minha opinião é tirar o óculos. Porque não faz sentido você medir lá toda a sua inconformidade, eu não uso óculos, porque o óculos em si não tem nenhuma implicação para infecção, né? E aí você fica com um bundle com baixa adesão, quando na verdade você vai ficar gastando sua energia lá num ponto que não tem relação com a infecção. Então eu acho que colocar óculos, porque muitas vezes eu já vi que às vezes o óculos é o ponto que dá não conforme no bundle. Eu acho que isso não faz muito sentido, uma vez que não tem impacto na infecção. Veja que eu não estou falando para não usar óculos, o pessoal tem que usar óculos, mas também nós temos que partilhar nossas, né? Chama o pessoal de medicina do trabalho para conversar com a galera lá. A gente já faz um monte de coisa, eu nunca vi eles não sei nem se eles sabem o caminho da UTI. Então eles vão lá e conversam, né? Porque eu acho que não, mas agora com infecção não tem relação, então eu não botaria no bundle. Minha opinião é tirar isso do bundle. A Valéria disse que concorda. A galera tá aí. Tá. A Eva também Sim. falou que tem dificuldade de adesão ao óculos. E a Domingas está querendo saber se o tempo de troca do equipo também vale para pressão. PAI, né? PAI. Então, eu acho que não. Aí a gente tem que ver, mas eu acho que os estudos tá falando mais de equipe e para catéter arterial, eu acho que isso não se aplica. Tá, então não tem mais, Priscila. Então agora eu vou começar a fazer alguns comentários aqui, porque enquanto o doutor Felipe estava falando, eu fui me colocando no lugar do controlador de infecção e também no lugar da equipe assistencial, né? Então eu vou jogar algumas questões aqui para a gente discutir. Eu gostaria que vocês participassem mesmo, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi nesse trabalho que ele trouxe, foi essa questão da certificação, né? Então, assim, poxa vida, eu como profissional de saúde, se eu for um técnico de enfermagem, que estou responsável pela aplicação do checklist, enquanto um profissional médico vai fazer a inserção desse catéter, eu fico pensando assim, como que a gente vai fazer a pergunta sobre a certificação, como que a gente vai estruturar isso dentro do serviço de saúde, né? Se for num hospital privado, a gente só vai admitir profissionais que tenham certificação em inserção de catéter, e quando for no serviço público, né? Esse profissional ele só vai poder começar a inserir catéter depois que ele apresentar um certificado. Então, assim, entendo a importância e entendo também que, enquanto controlador de infecção, a gente nunca teve essa preocupação, né? Assim, a gente sempre olha o profissional lá inserindo, mas eu, pelo menos, enquanto eu estava aplicando o checklist, ou observando, ou fazendo treinamento, eu nunca levantei essa questão de, tá, você é habilitado para isso, você é certificado, né? Lá, está aí no seu currículo. Eu gostaria de ouvir vocês, de saber como é que é aí a realidade de cada um, né? Se alguém quiser dividir. Vamos lá, gente. Hello? Alguém? Alguma UTI dessas aí super chiques, acreditadas, com profissionais de ponta, né? O profissional ele só entra no time da UTI se ele tiver certificação ou não. Dividam aí, pessoal. Pessoal das redes, Grupo Santa, Rede Dó, Brasília. Coração, não, Fabi. Hã? No Hospital do Coração, não. Hospital do Coração, não. Eu acho, sinceramente, gente, eu acho que aqui não
No Então, DF, eu nós tenho não uma temos opinião sobre três, isso, mas não. como eu já falei muito, Não fala, Felipe, o pessoal tá caladinho, vai ter que ser nós dois mesmo. eu vou falar da maternidade Brasília, né? Por exemplo, Fabi, Hum, Fabi, hum. é a Lorena, aqui no Hospital do Coração, não funciona assim, mas a gente tem uma enfermeira dedicada para terapia infusional, onde ela ajuda na escolha do dispositivo, ver toda a questão de realmente se é necessário manter aquele dispositivo, se é necessário fazer a troca, mas para punção a gente não tem essa a obrigatoriedade de apresentação da certificação, a não ser do time de pique, né? Claro. Mas fora isso, não. Mas a gente tem esse diferencial da terapia infusional, onde a enfermeira ela ajuda, né? Inclusive, eu convidei ela aqui para a reunião, tá? Ela está na reunião, onde ela ajuda a fazer a escolha de um melhor dispositivo, se realmente necessita daquele periférico, se realmente pode de descalonar de um central para um periférico, ou a indicação do uso de pique, né? A gente está tentando trazer o midline para a rede DOR, já tem um tempinho, então ela ajuda nisso, ela auxilia nisso. não, teve um aí que falou que vai apanhar, não sei aonde aí, se ele exigir a certificação. Eu acho que, na verdade, a certificação é o seguinte, a gente tem um problema de mercado de trabalho, onde se ficar exigindo muita certificação, ninguém aparece, então os hospitais vão aceitando mais ou menos o que eles têm, mais ou menos nesse sentido. Mas não precisa ser uma certificação. Cada instituição poderia, e eu acho que a instituição pública pode fazer isso, não sei por que a gente não faz isso, quer dizer, sei, acho que é uma questão, às vezes, de organização, e isso é mais solto no público e no privado, a gente poderia exigir um tempo de treinamento anual, né? Por que não? Uai, quem trabalha na UTI tem que passar um treinamento de prevenção de infecção de catéter, outro de inserção, não sei se é só de infecção, não, né? E a gente conferir se a pessoa está ou não garantindo que ela fez um tempo de treinamento. A gente tem várias dificuldades disso também. Ah, mas vai liberar o indivíduo lá na carga horária para treinar? Uai, deveria, isso faz parte do trabalho, né? Agora ele tem que ir, se ele faltar, ele tem que ter falta, se ele está lá no treinamento, o treinamento é muito longo. Então, acho que algum grau de certificação, não precisa ser uma coisa certificada, bonitinha, mas algum grau de comprovando, né, que a pessoa está ali, fez um treinamento e tudo, a gente deveria ter. Eu acho que a gente se organiza muito mal para esse tipo de coisa, né? E eu acho que não vejo isso como uma coisa possível de ser feita nem na rede pública, né? É só haver um desejo de gestão, que muitas vezes não tem, mas a gente também tem que vender esse tipo de coisa e se organizar para ter, né? E aí eu acho que quando as pessoas vão tendo aqueles mais resistentes, né? Lá no documento da mudança fala isso, né? Vamos começar a trabalhar com os mais fáceis. Os mais resistentes vão ficando um pouco constrangidos, né? De não terem feito e tal. Essa que é essa ideia. Mas eu acho que algum grau de treinamento e comprovação de treinamento anual, cada hospital tivesse alguma coisa em relação a isso, entendo isso como uma medida de redução de PCS. E eu acho que a gente tem taxas de PCS muito altas, né? E talvez no SUS aí várias altas. E acho que a gente tem uma iniciativa, talvez, né? Para tentar ver se isso melhora. Assim, dando continuidade aí à sua fala, eu acho que a gente também bate, nós controladores de infecção, nessa questão, né, da adesão dos profissionais de assistência aos treinamentos, né? Anualmente a gente recebe aqui de todos os hospitais do Distrito Federal, com leitos de UTI, os documentos da avaliação de práticas de segurança do paciente, né? E o que mais chamou a nossa atenção no ano passado é que as nossas listas de assinaturas, elas contemplam basicamente a enfermagem, né? A gente não tem treinamento das outras categorias profissionais que não seja da enfermagem, e realmente eu não sei se vocês consideram, mas na minha opinião é um desafio muito grande a gente atingir as demais categorias, né? É claro que a enfermagem é que está lá o tempo todo, às 24 horas, que mais tem acesso ao paciente, porém, ela não é a única classe profissional que está ali, né? E aí a gente se depara também nesse tipo de desafio, né, Felipe, na hora do treinamento. E aí, para a gente falar um outro tema que o doutor Felipe trouxe aqui para nós, é a implementação correta desse checklist, né? A gente escuta aqui controladores de infecção falando para a gente que tem
pessoas que deixam para preencher o checklist na sexta-feira de todos os catéteres que foram implantados durante a semana, né? Então, assim, poxa vida, o checklist virar só um instrumento para eu marcar um xizinho, né? Não ser realmente utilizado como uma barreira de proteção, né? Onde eu detecto alguma coisa que não esteja conforme, que não esteja ali, interrompo, né? Alinho, e aí realmente eu passo a implantar esse catéter. Então, assim, se a gente ainda está se deparando com esse tipo de problema dentro do serviço de saúde, precisamos nos movimentar, né, para resgatar aí a importância do checklist, né? Não dá para ser só mais um papelzinho que esse pessoal chato do controle de infecção entrega para a gente poder preencher e devolver para eles no final da semana, né? Então, queria ouvir vocês também, como é que vocês estão aí nessa labuta do checklist, se é o profissional do controle de infecção que está aplicando, se o checklist está lá para a unidade aplicar, se a unidade realmente utiliza o checklist como uma barreira, como é que vocês estão aí em relação a isso? Eu acho que alguém falou do SAR aí, não foi, Priscila? Tem muita gente de mão levantada. Tem gente de mão levantada, gente, delícia! Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Valquíria, eu estou Cadê aqui no você, Hospital de Cássia. Valquíria? Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui, não sei. Peraí. Você quer ver a carinha das pessoas? Claro, a gente quer ver a cara do Tem muita gente povo. para você ver, viu? Por enquanto, eu estou vendo a janela, Valquíria. Sua até. Oh, Vê se melhora aí. que bonitinho, tanto de gente. É o Sara. Tudo bom? A Que enfermeira Ana Cláudia, do controle de infecção, ela até está no chat aí com vocês, né? E ela escreveu essa questão de que existe uma equipe de terapia infusional e que a gente trabalha alinhado, né? Nós somos parceiros do CCCH e do núcleo e vice-versa. Então, a gente entrou para falar um pouco sobre essa questão do preparo do profissional. Quando você lançou a pergunta, eu fiquei na dúvida se era uma relação de formação para UTI ou se era para terapia infusional. Mas entendi que é terapia infusional, isso mesmo, né? Não, na verdade é para os profissionais de UTI, mas tudo bem, eu acho super válido o pessoal responsável pela terapia infusional falar também. Vou achar Então, a nossa experiência, nós, quando começamos o grupo de terapia infusional, em determinado momento a gente entendeu que a gente precisava acompanhar como é que estava sendo a nossa experiência, nossa quantidade de oportunidade, nossa curva de aprendizado. Então, à medida que os profissionais iam ingressando nesse grupo, a gente procura dar a oportunidade de realizar o procedimento e aplicar um checklist, onde a gente verifica esses conhecimentos sobre rotinas, protocolos, habilidades, para, a partir daí, ele ser considerado apto à inserção. Então, essa é uma das medidas educacionais que a gente aplica, que a gente consegue medir e que a gente acredita que tem proporcionado os bons resultados no nosso dia a dia, né? Além do que também existem as reuniões mensais, onde, em conjunto também com a CCCH, a gente pensa em estratégias de educação continuada para toda a equipe que manipula os catéteres. Aí a gente mantém essa conversa e procura contribuir para essa educação continuada de todos os profissionais. Um preparo para essa prevenção. ótimo, perfeito. Mas deixa eu só entender uma coisa, vocês são um grupo de terapia infusional aí no SAR, é isso? Porque a gente já começou assim, pensando em algo muito maior, né? Não pensando só nas inserções no catéter, mas a possibilidade de acompanhar as manutenções, entrar nos processos de definição de equipamento de bomba infusora, ter discussões com a farmácia, né? Então, a gente está caminhando para todos esses desafios. Mas a necessidade inicial foi a punção de pique, né? Então, a gente foi se preparando nessa questão, mas a gente tem um olhar amplo para todos os aspectos. Mas vocês são um grupo que o trabalho de vocês é só esse, é isso? Não, nós não somos dedicados, a gente já discutiu isso, teve muita vontade, né? Mas nós somos representantes de cada programa de internação. Né? Entendi. Aí vocês têm uma horinha para isso? Ou Isso, vocês fazem, ou vocês se organizam e fazem de coração? A gente alinha para isso, não tem na nossa escala, 2, 3, 4 horas Não tem, dedicadas não, para né? isso.
Não tem. Mas a gente sabe que à medida que o grupo vai atuando, vai aparecendo, vai atuando na decisão dos fluxos de catéter, está precisando muito mais. Então, a gente não descarta essa ideia de dedicar, não uma pessoa, mas de pensar em uma escala mais dedicada, mais voltada para isso, porque a gente também acompanha os catéteres de inserção periférica ao longo da semana. Então, a gente também tem uma escala para isso. A gente vai lá, visita o paciente, avalia toda a funcionalidade do catéter, a manutenção, e dá um retorno para o grupo. Então, são várias atividades que vão aparecendo e se pudéssemos ser dedicados, é interessante, sim. Não, legal, eu só queria saber, porque eu acho que a iniciativa é super válida, mas ainda é aquela luta, né, de vender nosso peixe, nós temos que trabalhar dobrado para depois conseguir umas horinhas, mas é isso, mas tá bom, tá jóia. Mas só outra questão, já que eu estou falando, né? Quando você fala das questões que não têm evidência, né? A gente tem tido uma experiência muito interessante com a fixação de catéteres com estabilizadores adesivados, né? Já tem uns 2 anos que a gente não sutura catéter de PIC. Deve ser mais de 2 anos e, assim, a manutenção tem sido adequada e a gente também não tem casos de infecção de catéter, né? Até o momento. Então, No documento isso é uma área incerta, né? Não se sabe se catéter não suturado reduz ou não em PCS, mas não é nem um não recomendado, é uma área incerta que talvez evolua, né, para mostrar, quem sabe, no futuro que isso faz diferença. a nossa experiência foi bem satisfatória, isso que a gente queria compartilhar, porque aí é menos um ponto de bloqueio para a punção, mais uma questão para a gente estar observando. A gente ficou com receio de que começasse a perder esses catéteres, que o adesivo não fosse bom, mas a experiência foi bem positiva. E a gente lançou uma pergunta aí no chat também, não sei se vocês viram. A gente ficou com dúvida a respeito da indicação do banho com clorhexidina para os Eu pacientes. vi. Não, é para adulto também. Eu vi que tem 2 perguntas no chat que passaram. Uma era essa, mas o documento é para pacientes todos, né? Quando tem alguma ressalva pediátrica ou neonatal, ele até faz lá. Mas aquela recomendação vale para paciente adulto também, tá? Mas como profilaxia, isso que não ficou claro para a gente. Ele dá Rotina. banho de rotina com a paciente tiver com catéter, toma banho diário de clorhexidina. Muito doido isso, né, gente? Eu não sei a experiência de Eu vocês, só mas a fico gente pensando vê na assim. pele das crianças, na secura de Brasília. Mas Dá medo fazer isso. Eu não tenho coragem, não, eu acho. Gente, olha, não sei, assim, gente. A pessoa vai ficar alguns dias na UTI de catéter, eu não sei, né? é o medo. Eu tenho mais medo de morrer de PCS, que massa, mas eu acho. Mas, assim, curiosamente, eu estava conversando com um amigo meu que nos Estados Unidos faz, né? Não sei qual que é o clima lá. Não sei se faz diferença. Lá é mais um. Mas em alguns lugares já faz. E para o documento que é americano, é uma prática essencial de alta evidência de prevenção de PCS, né? Eu acho que não é uma coisa nossa aqui ainda. Eu já vi banho de clorhexidina, assim, pré-operatório, né? Vai fazer cirurgia cardíaca e tal. Mas ali, a recomendação é banho de clorhexidina diário quando tiver com catéter, adulto e criança. Então, é algo para a gente ler mais. Tem só outra pergunta que passou no chat aqui. Não, então vai. Tá. Vai, não. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Beleza? Nós que agradecemos, parabéns aí pelo trabalho, gente. É que passou uma no chat aqui, só porque antes que eu deixa esqueça. eu falar, gente. O bichinho tá de mão Tá bom, levantada, então vai. cansado. É que essa pergunta Paulo. já passou muito tempo, mas deixa o Paulo vai estar Deixa esperando. eu falar, vai. Vamos lá. Só falando um pouquinho, Fabi, acho que complementando um pouco o que a Lorena falou, então acho que quando eu trabalhei no outro serviço, que a gente teve 2 anos seguidos, a gente teve um desafio muito grande, que foi IPCS, né? E aí a gente até depois estruturou um time de alta performance, na instituição a gente tinha um gestor que ele dava aula sobre o time de alta performance, então a gente reestruturou o time, a gente conseguiu ter uma visão do processo de forma mais macro. Por quê? A gente, quanto ao controle de infecção, a gente tinha um olhar muito voltado para essas medidas, o que a Anvisa recomenda, então. E tinha uma série de fatores que a gente, às vezes, de certa forma, a gente acabava ficando meio que bloqueado, a gente não conseguia ver. E aí, então, decidiu, de certa forma, estruturar um time de alta performance, né? Foi quando a gente envolveu a enfermeira da terapia infusional, a gestora do centro cirúrgico. Então, naquele ano, a gente pegou na rede do que a gente tinha os principais desafios, a gente montou um time, os nossos principais indicadores, estruturou. E foi um time que deu muito certo. Então, a gente conseguiu ter um bom resultado e a gente conseguiu ver outros pontos que a gente não conseguia ver.
Um dos pontos, doutor Felipe, que o senhor comentou aí agora, que a gente trouxe na época, no outro serviço, era exatamente a questão do banho, sabe? Isso, às vezes, por controle de infecção, é um pouco desafiador. Por quê? Você sempre vê naquela questão de dar o banho com clorexidina diariamente, que a literatura traz isso, mas aí a ponta vem e te traz aquela questão do mas o banho com clorexidina de forma excessiva vai te trazer, aumentar o risco para abrir lesão. Aí você fala, mas você tem as novas tecnologias que você pode usar, os creme barreira para prevenção e tudo. Então, isso, às vezes, é mais um dos pontos que, às vezes, o controle de infecção ela acaba encontrando como barreira, né? E um outro ponto que eu esqueci que eu ia falar aqui, lembrei. Hoje, aqui no IC, o que a gente está fazendo? Mudou bem meu perfil, sabe? Eu falo que antes de vir para o IC, eu tinha uma visão diferente do hospital. Aqui, hoje, a gente tem um UTI adulto, que é um UTI que está num perfil mais cirúrgico, né? Onde os pacientes transplantados, os pacientes pós-operatórios de cirurgias. E a gente tem uma UTI cardiopediátrica, que é uma UTI PED barra NEO, barra cirúrgico, e a gente tem um trabalho que, assim, que mudou muito a visão, a equipe rotineira das duas unidades, mas principalmente da ANEL, eles têm um cuidado voltado para essa parte de higiene de mãos que eu estranhei muito na minha chegada aqui. Então, hoje, às vezes, a gente chega lá e fala, e aí, o próximo higiene de mãos, vai ser quando? Aí eles falam assim, eu trabalho em outro serviço público, que às vezes eu chegava, tô sentindo o cheirinho do sabão. Então, isso é uma realidade que às vezes muda. E que às vezes é importante ter essa questão do envolvimento do médico do controle de infecção, porque isso dá força para a gente trabalhar, né? Isso quer dizer que você não tem um médico, mas que aqui no IC está tendo uma realidade bem bacana, porque a gente está conseguindo ver que eles se envolvem muito nesse processo. Acho que vai muito do perfil do paciente nosso também, né? Acho que é um hospital cirúrgico, tanto adulto como infantil, mas é uma realidade bem bacana que a gente vê assim. Então, assim, a gente vê hoje em dia das práticas que ter um time de alta performance, então, que envolva IPCS, numa experiência passada minha, foi algo que enriqueceu bastante, a gente conseguiu ver os resultados depois, eu saí do serviço, outro profissional que entrou, ele trouxe que os processos ainda se mantiveram, que foi uma ação bem assertiva que houve, que isso melhorou muito o resultado nosso lá no hospital, mas é isso. Hoje, aqui no ICA, agora a gente está reestruturando o time de controle de infecção, então a gente vê o time de higiene de mãos, a gente trouxe um pouco da experiência do que o último congresso brasileiro de controle de infecção em São Paulo veio, a gente está adotando algumas medidas, era para o projeto ser lançado agora, no dia 5 de maio, mas a gente teve algumas coisinhas que a gente vai ter que adiar, mas a gente está fazendo umas ações bem legais, que inclusive eu quero compartilhar depois que a gente conseguir estruturar com vocês. Vai ser ótimo. Com certeza nós vamos querer ouvir essas experiências aí. E aí, pegando o gancho do que você falou, Paulo, eu acho muito importante, porque você tocou bem no envolvimento das pessoas, né? Não adianta o controlador de infecção achar que sozinho ele vai implementar todas as barreiras de controle de infecção. A gente precisa trazer a equipe assistencial para nós, né? E as demais pessoas que são envolvidas no processo, né? Tanto deu certo que até coordenação de centro cirúrgico vocês chamaram para falar sobre infecção primária de corrente sanguínea, medidas de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea. Então, assim, a gente precisa responsabilizar as pessoas precisam assumir os seus papéis, né, os gestores, o profissional da assistência, e esse estudo que o Felipe trouxe do IHI, ele é um divisor de águas, gente. Leiam essa publicação, leiam essa publicação. Por quê? Porque nós que somos controladores de infecção, que temos que lidar com a educação do adulto, né, que é muito mais complicada, ele traz várias ferramentas, né, para a gente atingir esses profissionais e agregar a equipe de controle de infecção com pessoas, né? Você vê o time de catéter, o time da higiene de mãos, né? São pessoas que não estão necessariamente dentro do controle de infecção, que agregam bastante no nosso trabalho de prevenção. E isso é muito importante, a gente não vai conseguir nada sozinho. Quanto mais a gente ampliar a nossa força de trabalho, melhor será. E junto com essa publicação da psicologia positiva do IHI, tem uma que fala algumas estratégias para você retomar a alegria no trabalho.
que eu também acho de extrema importância para a nossa leitura. Por quê? Primeiro, porque a gente se depara diariamente com barreiras, né? Com pessoas que querem ser inacessíveis, com você ensinando uma pessoa e a pessoa virando as costas para você não tá nem aí. A gente sempre conversa muito sobre resiliência com vocês, né? Mas às vezes, quando você passa anos e anos e anos tentando convencer o adulto, tentando implementar uma medida de proteção. Isso vai cansando, né? E as pessoas também. A gente fica pensando só na gente, só na gente, só na gente, e esquece de quem está na assistência, né, gente? Se a gente se colocar no lugar das pessoas que estão na assistência, a gente saiu de uma pandemia, de um vírus que a gente não conhecia nada, agora nós estamos numa época de uma emergência de saúde pública, que é a dengue, e ainda a sazonalidade aí com as bronquiolites da vida, ou seja, o profissional da assistência, ele não teve um momento para ele respirar, né? Tá vindo uma coisa atrás da outra, e a gente quer que ele faça o que a gente está falando, a gente quer que ele siga, né, todos os protocolos, e a gente nem para pensar, caramba, né? Como essa pessoa está aí no dia a dia de trabalho dela, ela sai de um plantão e vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro, com lugares superlotados, pacientes cada dia mais graves, é ou não é, gente? A gente vê pacientes num quadro clínico tão preocupante, tão grave, com doenças aparecendo assim de forma tão devastadora no organismo humano, que a gente não para se colocar no lugar de quem está lá na ponta, na assistência também, né? Então, esse instrumento, essa publicação também é muito legal de ler, e ela serve para a gente, e ela serve como técnicas para você aplicar também ali para o pessoal da assistência, né? Porque, puxa vida, se a gente não estiver feliz e satisfeito no nosso trabalho, ele vai ser muito mais difícil e muito mais árduo, né? Porque o nosso trabalho é muito desafiador, né, gente? Então, não sei se o Felipe concorda, mas Não, concordo. eba, tem um monte de gente querendo falar. Mas acho que lidar com educação da adulta é um desafio, né? E esses documentos ajudam porque existe uma técnica para isso, né? E a gente não aprende isso na escola, né? Na faculdade. E nem precisa ficar com a cabeça, que o material está pronto, né, gente? A gente não precisa ficar doido. Ai, meu Deus, como é que eu vou atingir esse povo e tudo? É um material super acessível e super aplicável para o dia a dia, né? Tem uma... Fabi, só Ah, aqui, a minha última fala para fechar. Eu acho que um ponto que a gente também não pode esquecer de olhar é para a parte da diálise. Então, porque ali na época que a gente estruturou o time, a gente estruturou o time, continuou tendo infecção, infecção, infecção. E aí eu comecei a ficar, falei, gente, mas o que está acontecendo? A gente não está conseguindo ver os pontos. Aí depois a gente parou, começou a observar o perfil dos pacientes, quais as infecções, os sítios de punção e quais os catéteres. E a gente começou a ver que às vezes o paciente tinha dois catéteres, né? Tinha o catéter da diálise, mas o catéter central, um diálise e um PIC. E aí a gente começou a envolver, então, viu que estava tendo a parte das infecções assim, vinculadas com a diálise. Então, a gente começou a envolver as coordenações de enfermagem médica da diálise nas discussões do caso, e a gente começou a envolver no programa de integração dos colaboradores a equipe de diálise. Claro que a gente chamou todo mundo em hemodiálise, fez um treinamento todo mundo conjunto, né, ali da parte específica da hemodiálise, pelas práticas. A gente viu muita fragilidade, coisa que a gente falava assim, não é possível, mas que a gente viu que era fragilidade de informação, e a gente começou a alinhar, e isso melhorou muito a nossa discussão, os nossos casos no passado. ótimo, é isso mesmo. O Francisco, Francisco Lucas, né? Tá com a mãozinha levantada. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Só voltando, pessoa aqui do. e peraí, que na hora que você falou, falhou. Ele- Você é da onde? Ele é do Hospital Brasília. Brasília? Mas você botou mute aí sem querer. Aí. Sim. Oi, sou aqui o enfermeiro da CCH do Hospital Brasília, do Lago Sul, e só para dividir um pouco sobre o que a Fabi perguntou, né? A experiência com o bando ali de inserção da equipe. Aqui, a gente, até 2 anos atrás, e acho que esse é um desafio bem genérico para todo controle de infecção, né? Eles quererem transformar em apenas um checklist de marcar sim ou não.
Até 2 anos atrás, a gente tinha uma grande dificuldade quando a gente montou uma nova equipe aqui de CCH. E quando a gente chegou, a gente percebeu muito esse comportamento de marcar sim para tudo, conforme. Foi preciso um trabalho assim de 1 ano para a gente conseguir fazer com que a assistência entendesse o trabalho do bando ali de fato. Até chegar ao ponto de a gente valorizar o inconforme, sabe? Até para eles não entenderem que quando tivesse inconforme seria ali uma auditoria ruim para eles. Então a gente começou a valorizar o inconforme. Mas para isso, eu acho que para muitas coisas, a gente só conseguiu realmente com o apoio das coordenações. Aí, coordenação médica, de enfermagem e de equipe multi. Mas médica e de enfermagem principalmente. Eles entenderam, compraram a briga ali dos bandos de manutenção, inserção, mas principalmente de inserção, que tem a participação dos dois componentes, né, profissionais. E aí a gente conseguiu um avanço. Apareceu por alguns meses muita inconformidade, muito bando inconforme, mas a gente valorizando, que a gente falou, gente, agora a gente consegue enxergar os problemas que vocês estão apontando para a gente conseguir fazer o trabalho de melhoria. Então isso tem muito a ver, inclusive, com o documento do IHI, que é fazer a psicologia ali, a gente fazer eles entenderem que eles estão apontando os problemas para a gente conseguir trabalhar com eles. Eles estão identificando para a gente, né? Mas foi um trabalho que eu diria que durou assim 1 ano para eles entenderem o porquê do bando de inserção. Mas foi uma experiência bem bacana aí que é um desafio mesmo. E volta e meia a gente vê que se fica tudo 100% de novo, bora trabalhar, retomar. Muito bem. E aqui também, assim como outros hospitais, a gente tem um time de terapia infusional também. Então, não todos os profissionais ali da UTI, né, são habilitados, mas tem essas pessoas referências. Então, tanto nas UTIs como nas unidades, atualmente a gente tem também ali no centro cirúrgico, a gente trabalha muito com os anestesistas também, mas assim, mais uma vez é porque teve as lideranças compraram a briga, sabe? Porque senão não dá certo mesmo não. Mas a gente conseguiu alguns avanços. Tem muitos ainda, mas conseguimos alguns avanços por aqui. Time de terapia infusional e tem ajudado muito e as lideranças também. Ótimo. Sem o envolvimento da liderança é muito mais difícil, gente, muito mais. E a gente fala muito isso, assim, das responsabilizações, né? Porque as pessoas tendem a falar assim, não, isso é problema do controle de infecção, né? E na verdade não é, né, gente? É problema de todos. O paciente ali, ele é responsabilidade de todos nós, né? Então, cada um com o seu percentual de responsabilidade, né? Assumindo ali o seu papel e envolver a liderança é o primeiro passo, né? Eles têm que entender, juntamente conosco, a importância da implementação desses bundles, né, para a proteção do paciente ali. Tem mais coisa no chat, Pri? Vamos lá. O Moisés está querendo saber se nos serviços estão acontecendo de ter fixação de cateter umbilical com fita cardíaca cirúrgica. Nossa, gente, pessoal aí que tem É uma pergunta difícil, né? Que eu trabalho na ANEL, não sei responder. eu achei difícil também. Não tô sabendo. Alguém com essa experiência aí, fixando o catéter umbilical com fita cardíaca cirúrgica? Alguém, gente? Moisés do céu! A Priscila pediu para eu te dizer que você está sozinho nessa. Pois Só é, eu você tem percebi essa experiência. eu tava na esperança de vocês me darem uma. Ou então o pessoal está usando lá e ninguém está sabendo. Nossa Senhora, tomara que não seja isso. Eu espero que seja. Eu queria explorar aí um pouco o conhecimento do Dr. Felipe como intensivista. Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta agora para todo mundo, se puder. Sim. A gente sabe aí que para fechar, né, consolidar o diagnóstico da IPCS para o NEL, com o micro-organismo aí contaminante, a gente precisa das 2 amostras, né? Sejam de sítios em momentos distintos no mesmo dia ou até no dia seguinte. E aí, tem algumas falas de alguns intensivistas neonatais que esse 1 mlzinho ali que eu coletar para fazer a hemocultura pode ter uma repercussão hemodinâmica grande no paciente, e aí muitas vezes acaba de não acontecer
essa segunda coleta. E aí, Perfeito. eu queria ver, doutor Felipe, que o senhor acha disso, dessa questão, se tem mesmo toda essa repercussão hemodinâmica, de eu coletar 1 ml hoje e até as próximas 24 horas, ou 2 ml no mesmo dia, mas em momentos distintos, tem mesmo todo esse impacto? Porque acaba que se gera toda essa repercussão hemodinâmica, então eu tenho mais dificuldade, né, de fechar esse diagnóstico quando eu tenho aí um contaminante de pele envolvido. É. Não, ô, Moisés, você trabalha onde? Anchieta. Trabalho no Anchieta. Ah, no Anchieta. Não, beleza. Não, então, só sobre o cateter umbilical, só voltando, que eu brinquei aí, mas eu não sei se usa fita, mas assim, a gente já teve uma discussão lá nos lugares que eu trabalho sobre a fixação do cateter umbilical, porque a gente tinha muita perda do cateter umbilical. Perda, assim, saía, e às vezes tem uma discussão de abscesso hepático, se o cateter umbilical ficava muito baixo e tudo, mas até onde eu sei, o pessoal dá aquele lacinho embaixo, mas é um lacinho meio tem que fazer uma força grande, porque que o umbigo é uma geleia ali, aquilo ali, né? Principalmente na hora que ele passa aquele catéter ali. Então, eu nunca vi usar fita, mas eu acredito que posso estar usando no sentido assim, para não perder aquele catéter, né? Mas não acho que não sei se existe essa recomendação, acho que não tem, né? Já teve várias, antigamente tinha um negócio de utilizar ponte para fixar catéter umbilical, que já não é para ser feito. É, mas eu não sei lá nos locais que eu trabalho, não que a gente até discutiu essa coisa da fixação do cateter umbilical há pouco tempo, não acho que ninguém utilize fita de cirurgia cardíaca para fixar, não. Mas é um problema essa fixação do cateter, tem que ser bem trabalhado lá para, né? Porque Aqui, o que a gente teve que fazer foi padronizar entre os médicos, eles mesmos na discussão lá, viu que cada um fazia de um jeito, aí eles se resolveram para padronizar um jeito de passar o cateter umbilical e fixar ele. foi mais ou menos um consenso de uma técnica de um profissional novo que chegou aqui, porque a fita ela é mais larga, então ela te dá um parâmetro maior de estabilidade nessa questão do laço mesmo ali embaixo, né? E eu, como controlador de infecção, às vezes eu acabo implicando, porque o cateter vai durar de 5 a 7 dias e a fita às vezes suja, né? Né, E então, uma eu, vez eu que também, você eu também fez, implicaria, assim, e aí pensando a alto, fita assim. fica ali, ela vai ficar até a retirada do catéter, né? Aí eu dou uma implicada, e aí eu queria saber se alguém mais viu essa técnica em algum lugar, para saber se eu implico sozinho ou se eu deixo de implicar. Não, eu Mas é ainda, isso. eu ainda não vi, agora que você falou, vou até dar uma pesquisa, mas eu implicaria um pouco, acho que, na verdade, é uma medida aí que, entre aspas, arriscada, a gente não sabe, né, se isso teria implicação ou não, Isso, mas exatamente. eu entendo, concordo plenamente aí com o seu argumento. Sobre as culturas, o que eu acho é o seguinte, esse negócio da cultura pareada, 2 sítios, vale mesmo para criança, vale para adulto. Para recém-nascido é um negócio complicado. O que eu falo? Eu acho assim, tem hora que o neonatologista não quer fazer, bebê é pequenininho, 1 ml faz diferença e tudo. Fala para ele, gente, quando a criança é maiorzinha, né, se a criança tiver condição, é para fazer as amostras. Agora, nos bebês muito pequenininhos, muito prematuros extremos, às vezes não dá mesmo, né? Se sair 1 ml é lucro. E aí fica com uma amostra só, né? E isso geralmente dá dúvida, né? Se cresce lá um Staphyloepidermidis, aquilo é IPCS ou não e tudo. Mas se eu não me engano, a definição da Anvisa fala, né, que se tiver repercussão sistêmica, tiver um contaminante de pele numa amostra, e tiver com catéter central, a gente fecha como? Talvez a gente possa até, eu fecharia como esses casos assim, posso até estar superestimando um pouquinho, né? Alguns casos de PCS, mas também se o médico neonatologista está coletando cultura é porque ele achou que o paciente estava piorando. Mas sempre que possível eu tento ter duas, mas várias vezes, principalmente os prematuros extremos, aí não dá mesmo. Aí eu sou solidário a eles, e às vezes é muito difícil. E aí vai com uma, se tiver uma amostra, a gente às vezes senta para discutir se a gente fecha ou não. Se fechar o critério, achou que a criança piorou e tem só uma amostra contaminante de pele, tinha catéter, a gente acaba fechando, né? Sabendo que às vezes pode ser que não seja. Mas é difícil mesmo em bebê. Tem hora que nesses muito pequenininhos não dá, e a gente coleta só um. Mas que também não pode ser motivo, que eu também na UTI, né? O pessoal fala só coleta uma. Às vezes tem criança que é grandona lá que dá para coletar duas. Mas, Isso, a minha preocupação é justamente essa, ou superestimar ou subnotificar, mas a gente também faz isso, a gente senta junto com a equipe da ponta, faz uma escala, faz toda uma análise de causa raiz também, entende se teve repercussão, se teve entrada de antibiótico e se houve algum escalonamento ou algo assim, a gente faz essa análise também. Obrigado. mais alguém, gente? Levantou uma mãozinha aqui, assim. Eu, Fabi.
Diga, Eu amor. queria só compartilhar 4 iniciativas que a gente tem aqui no Hospital do Coração, que eu acho que são simples e acabam sendo bem efetivas, né, no nosso cenário. A gente sai de um cenário aí de 12 IPCS no ano para o fechamento de 3. Então, com relação à questão do time, que a própria Lorena já sinalizou, a gente fez questão de fazer o envolvimento das lideranças. Então, hoje, os coordenadores médico e de enfermagem das terapias intensivas fazem parte, né, do time, e centro cirúrgico, a coordenação também do centro cirúrgico faz parte, pensando que é o nosso maior volume de inserção, acaba sendo lá, por causa das cirurgias cardíacas e tudo. Então, tem sempre bastante discussão aí nesse sentido, que é muito a questão do envolvimento das lideranças que vocês tinham falado bastante aí. E aí, além disso, foi algo que foi muito legal ano passado. Houve um real incômodo do coordenador médico das nossas terapias intensivas quando ele recebeu o resultado da auditoria de higiene de mãos, da estratégia multimodal. Ele falou, eu acho um absurdo, tinha que ser 100%, enfim. E aí ele mesmo propôs... E aí ele mesmo propôs, junto com a CCIH, fazer uma competição entre as UTIs. Que Então, massa, foi gente! feito, inclusive, um troféuzinho para premiar o UTI que mais higienizava as mãos e tal. Então, foi algo que melhorou bastante os índices e isso acaba contribuindo bastante, né, nesse sentido. E com relação aos treinamentos, que eu também acho que normalmente a equipe de enfermagem é sempre a mais envolvida, né, para se fazer essas questões. Hoje, o que a gente estabeleceu é que os treinamentos que são institucionais, a gente precisa de pelo menos 90% de adesão da equipe, e a gestão da unidade fica responsável por isso. Então, conforme a educação continuada, a terapia infusional, enfim, quem estiver fazendo o treinamento, a gestão da unidade recebe como se fosse um farolzinho com o percentual de adesão da equipe. E aí foi estabelecido aí também, em todo esse movimento, treinamentos mínimos obrigatórios para qualquer profissional que entra na instituição, seja enfermagem, seja setor de apoio, seja equipe multi, seja médico, enfim. Todos eles precisam passar por alguns treinamentos. E aí a gente vai com questões que vão desde compliance, por exemplo, até metas de segurança do paciente, as questões relacionadas à CCIH, e isso acaba entrando na avaliação de desempenho anual. Então, existe um formulário de avaliação de desempenho em que há um item específico relacionado à adesão aos treinamentos, né? Então, a gente acaba fazendo esses movimentos. E tem uma outra iniciativa que eu acho sensacional, que a CCH daqui faz, que eu acho que elas nem falaram, mas eu já vou vender o peixe. Elas passam nos leitos de terapia intensiva fazendo auditoria, né? Enfim, de todas as questões. E aí elas passam com uma prancheta com um bonequinho. E eles chamam sempre um profissional para participar da auditoria. E aí é meio que aquela coisa assim, de emprestar o olhar. Então eu falo assim, olha esse leito e me diz o que está errado aqui. O que a gente precisa ajustar? E aí eles vão fazendo o xizinho em todos os locais onde tem algum problema, né, relacionado ali, que pode ser melhorado. Muito bom. E existe um feedback para a equipe no final desse processo de auditoria, onde a própria pessoa da assistência dá o feedback para o restante da equipe. Olha, a gente encontrou isso, isso e isso que estava errado. Então, fazendo meio que esse movimento para envolver a ponta. E tem, assim, dentro de todo esse processo de auditoria, a gente tem tentado envolver também os enfermeiros referência, os médicos rotineiros, enfim, para que eles mesmos consigam enxergar e que a gente consiga, né, evoluir nesse sentido aí para fazer toda a redução, tanto de IRAs quanto melhor adesão aí para metas de segurança. Muito massa. Eu adoro criatividade, gente, é bom demais. E aí sempre compartilhem isso, né? Porque desse compartilhamento de vocês surgem ideias, né? Que os hospitais podem adaptar para as realidades deles, né? Eu nunca trabalhei assim num hospital rico, assim, mas deve ser super legal você andar com um bonequinho
né? Deve ser É no muito papel, o bonequinho é no papel. interessa, é lindo, é chique. Mas achei mó barato, gente. Vou querer ver esse negócio. As meninas estão aqui me falando que a gente pode começar a fazer as falas finais, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês nem sei se o Felipe lembra disso, mas uma experiência que nós tivemos juntos quando a gente trabalhou no HMIB, e nós dois éramos do controle de infecção e veio 2013 e me pediram para começar as ações de segurança do paciente também. E aí eu fiquei metade segurança do paciente, metade controle de infecção, e veio a oportunidade da gente fazer a especialização em segurança do paciente, lembra? Nós somos da primeira turma. E eu vou dizer para vocês que mexeu muito com a gente, porque a gente era 100% controlador de infecção. Quando a gente começou a estudar sobre segurança do paciente, envolvimento, é, pensar nas equipes e os danos, e falar sobre danos, falar sobre eventos adversos, trazer liderança, foi realmente um divisor de águas para a gente. E ele hoje falou na apresentação dele de discutir sobre casos, né? Discutir com a equipe assistencial, discutir com a liderança casos. E isso é uma característica que já veio embutida no núcleo de segurança do paciente. O núcleo de segurança do paciente, ele é obrigado a sentar, obrigado, né, entre aspas, a sentar com a equipe assistencial e a liderança para discutir um evento adverso. Ora, a infecção relacionada à assistência é o evento adverso mais comum que acontece dentro do hospital, né? Então, a gente, como controlador de infecção, a gente não tem esse hábito. A gente não senta para discutir um óbito que foi causado por uma infecção. A gente não senta para discutir uma infecção primária de corrente sanguínea. A gente não senta para discutir uma infecção de centro cirúrgico. Assim, não é que a gente não senta, não estou dizendo que ninguém faz isso, eu estou dizendo que não é um hábito do controlador de infecção, né? Mas quando a gente começou a olhar por esse lado e começou a sentar com a equipe assistencial para discutir, foi o momento que a gente mais percebeu que a equipe aprendia, né, era, Felipe? E que eles participavam. E a participação, principalmente dos técnicos de enfermagem, né, que vinham, não, então por que a gente não faz assim? Porque eles davam muitas ideias, muitas estratégias, né, de prevenção ali para o nosso dia a dia de trabalho. Então, assim, quem ainda não faz isso, né, experimente fazer. Experimente pegar um evento adverso, uma história de um paciente que chegou bem, desenvolveu uma infecção e acabou indo a óbito. Senta com a equipe, discute sobre isso, discutam o que vocês podem melhorar. Da próxima vez, o que nós podemos fazer para que isso não aconteça novamente aqui no hospital, né? Quais foram os fatores contribuintes que acabaram culminando nessa infecção e que esse paciente evoluiu para o óbito, né? Tem fator organizacional, fator de equipe, fator de dia a dia de trabalho, de assistência mesmo. Então, discutam, deixem a equipe falar, deixem a equipe participar, e eles que são as pessoas principais que vão poder trazer boas soluções, medidas de melhorias, né? Eles são as pessoas mais indicadas para isso. A gente só fica ali estimulando, né, a equipe a trazer essas melhorias para as unidades, né, Felipe? Discutir um caso é muito mais efetivo que apresentar um gráfico. Eu já passei e já mudei para isso, né? Para a grande maioria do pessoal lá, às vezes eu tenho umas que eu começo apresentando assim a foto da criança com cateter sem pulso, trabalho muito com bebê, né? O bebê que estava bem, de repente o bebê está todo demasiado. Já lembro dessa criança? Eu lembro e tal. E é muito mais efetivo, principalmente para a equipe da ponta, né? Do que apresentar um gráfico de taxa e tal. A gente apresenta o gráfico também em outro contexto, às vezes, né? Mas na equipe lá, acho que é super importante. E isso gera muito mais mudança do que, né? É a questão do feedback, né? Acho que esse feedback é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar. E
Às vezes a gente não lembra de dar o feedback, e o feedback contando histórias é mais efetivo, né, do ponto de vista pro profissional ali, do que só dado. Então é isso, né, gente? A gente queria agradecer a vocês. Achei ótimo, achei mó barato. As meninas que estão tudo aqui. A gente achou super legal, né? Que essa aula vai ficar aí gravada, né? Se vocês conhecem alguém que não assistiu, que não pôde participar, né? A gente vai depois disponibilizar o link aí para vocês. Quero agradecer a presença de cada um, a participação de cada um. Vocês, graças a vocês, né, que a gente consegue a adesão e esses resultados, e a gente fica muito feliz de ter essa proximidade com os hospitais aqui do Distrito Federal, fica muito satisfeito, né, da gente poder fazer essa parceria mesmo, né, e entender que nós estamos aqui para estimular vocês e, como parceiros mesmo, estamos à disposição. E até a próxima, né, gente? O nosso encontro distrital está chegando. Lá no encontro distrital, a gente vai apresentar os resultados dos 2 relatórios e vai fazer também uma coisa diferente que vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. Não percam, separem aí na agenda de vocês o dia, né, para a gente poder estar lá na Fiocruz, que eu não me lembro o dia. 23 de maio, tá? Certo? Muito obrigada, gente. Boa semana aí para vocês. Qualquer coisa, nós estamos por aqui, certo? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde.